Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mesmo à distância, nossos professores, coordenadores, diretores, merendeiras, agentes de serviço, secretários escolares, agentes de portaria, motoristas, pais, alunos e alunas, para o mais um ano letivo da Rede Municipal de Educação de João Dourado. Sejam bem-vindos aqui presente, nossa palestrante, doutora Yara de Lima, né, na pessoa da prefeita Rosângela, a secretária de Educação Elizabeth, a equipe técnica da Secretaria de Educação, as professoras Eliane Carvalho, Larissa Leite, Marilene Serafim e todo o corpo que contempla a Secretaria de Educação. Nossa jornada deste ano traz como tema acolhimento, criatividade e perseverança. Acolhimento é quando nossa alma se sente abraçada, é proteção, é abrigo e atenção. É ser recebido com consideração. É acolher quem precisa, sem escolher ou dar preferência. É acolher com sentimento. Convidamos nesse momento para se fazer presente aqui a nossa secretária de Educação, Elizabeth Loula. Convidamos também para estar aqui presente a nossa psicóloga palestrante, doutora Yara de Lima. Ficaremos em pé agora para a execução dos hinos nacional e municipal. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve. Brasil, um som intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu, visório límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e sorte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Edigo verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado.
serve da justiça prova forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teve quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada. Dois filhos destes sobras para a gente, pátria amada, Brasil. Simbolizam o teu nome, João Dourado.
clareando a alvorada, o fruto do trabalho de tua gente, fez crescer a tua liberdade, com a união de um povo inteligente, te transformou de povoado a cidade. A juventude simboliza a confiança desta terra que não para de crescer. Da esperança, da agricultura, da crença e do saber. A ti nossa homenagem, ilustre patriarca do passado, tua fé, teu amor e tua coragem simbolizam o teu nome, João Dourado. A ti nossa homenagem, ilustre patriarca do passado, tua fé, teu amor e tua coragem simbolizam o teu nome, João Dourado. Convido a todos à apreciação de um vídeo de memórias, de momentos construídos antes e durante a pandemia.
criatividade, a arte de conectar ideias. Nesse momento, passo a palavra à nossa secretária de Educação, Elizabeth Lula. Bom dia a todos. É com alegria e satisfação que me dirijo aos munícipes de João Dourado e, em especial, à comunidade escolar. Gostaria de justificar a ausência da nossa prefeita interina, Rosângela Cardoso, que, por motivos de saúde, não pôde estar presente hoje aqui conosco durante a live, né, da jornada pedagógica. Ela tinha preparado um discurso para falar com toda a comunidade escolar, mas em virtude de um problema de saúde, ela não pôde estar aqui presente. Gente, eu quero iniciar minha fala, né? Quero informar a todos que minha fala está embasada na obra do grande educador Gabriel Chalita, o qual sou admirador incondicional do que ele tanto defende. Quero utilizar 3 palavras-chave na minha fala: gratidão, respeito e generosidade. Gratidão a Deus por ter nos abençoado e cuidado de nós durante essa pandemia que assola o planeta. Gratidão à minha família, berço que lapidou meu caráter. Meu pai, que me ensinou a ser correta, e minha mãe, que me mostrou um amor sem economias. Gratidão aos meus professores, que semearam em mim o desejo de ser professor por toda a vida. Gratidão à minha equipe da Secretaria de Educação, uma equipe competente e unida, os coordenadores pelo engajamento, os diretores pela dedicação, empenho em fazer o seu melhor. Gratidão à prefeita Rosângela pela confiança em meu trabalho e, acima de tudo, um voto de credibilidade. Não poderia deixar de mencionar a gratidão ao saudoso Dr. Celso. Foi ele quem primeiro me deu a oportunidade e depositou em mim tamanha confiança. Quero deixar registrado minha eterna gratidão. Gratidão aos professores do município, que sempre me acolheram com muito respeito e generosidade. Como conhecedora do dia a dia das escolas, quero ser parceira e facilitadora na educação municipal, superando os desafios e seguindo as propostas e metas da educação de qualidade para todos os alunos. Contamos com o apoio dos nossos professores e de toda a comunidade escolar. Afinal, temos como meta dar continuidade à política de desenvolvimento da rede municipal de ensino. A segunda palavra é respeito. Respeito à comunidade escolar, respeito aos munícipes, respeito a esta cidade. Melhoramos todos os índices de qualidade. O município tem hoje o maior IDEB da história, a menor evasão escolar. Temos atendimento para as crianças especiais. Ampliamos as salas de AEE. Construímos coletivamente o nosso currículo. Elaboramos um plano municipal de ensino para a rede. Alcançados pelo esforço e dedicação de nossos professores. Portanto, a palavra é respeito aos educadores do nosso município. Durante o ano de 2020, fomos surpreendidos com a pandemia e, mais uma vez, podemos contar com a parceria e dedicação dos nossos guerreiros, que se mostraram firmes até o fim, se reinventaram com aulas online, fizeram o ensino chegar à casa dos alunos através de vídeos gravados, vídeos editados, chamada de vídeo, plataformas virtuais, atividades xerocopiadas e etc. Aos nossos professores da rede municipal, nossa gratidão e respeito. Muito respeito também às mães que trabalham e os pais que querem o melhor para seus filhos. E é por isso que temos que perseguir a melhoria da qualidade do ensino. Assim, quero firmar um compromisso com as famílias de construir uma escola acolhedora para cumprir o seu papel constitucional de formar a pessoa,
de prepará-la para a vida, para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. As escolas precisam ter um centro gerador de uma cultura de paz no seu entorno. Esse é o nosso maior compromisso. A terceira palavra é generosidade. Peço licença à psicóloga Yara de Lima para render as minhas homenagens aos nossos irmãos de ofício, os professores. Avançamos muito nos direitos e na importância de quem todos os dias professa a crença na pessoa humana. Vamos lá. Peço licença à doutora Yara Lima para render as minhas homenagens aos nossos irmãos de ofício, os professores. Avançamos muito nos direitos e na importância de quem todos os dias professa a crença na pessoa humana e comunga a generosa convicção de que podemos dar aos nossos alunos o passaporte para a autonomia, o passaporte para uma vida mais digna e feliz. Aos professores, coloco-me como parceira, disposta a aprender e a ensinar, disposta ao diálogo constante e à prática da generosidade. Precisamos de vocês. João Dourado precisa dos seus professores para educar com excelência os seus alunos. Gratidão, respeito, generosidade. Confesso que gosto muito dessas palavras. Gostaria de falar um pouco mais, mas o nosso trabalho diário, convicta da oportunidade e da responsabilidade que assumimos, falará por nós. Desejo uma excelente jornada pedagógica para todos que estão nos assistindo pela página da Prefeitura, que possamos exercer durante o ano a gratidão, o respeito e a generosidade. E, através dessa live, possamos aprender um pouco mais com a psicóloga Yara de Lima sobre acolhimento, criatividade e perseverança. E, juntos, colocaremos em prática todo o aprendizado. A paixão por ensinar é o que nos move. Desejo a todos uma excelente live, de muito aproveitamento, né? E que seja um momento de aprendizado para toda a nossa rede municipal. Vou passar para a doutora Yara, essa moça linda que está aqui para falar com a gente. Agradecer as palavras da nossa secretária de Educação. Agradecer a todos que estão participando aqui conectados, página da Prefeitura, com a nossa Jornada Pedagógica 2021, tema Acolhimento, Criatividade e Perseverança. Também ao público, né, que assiste de outras localidades dos vizinhos. Perseverança, qualidade de quem não desiste com facilidade, persistência. Convidamos agora a nossa psicóloga, doutora Yara Lima, onde iremos dialogar com a temática da jornada pedagógica, né, acolhimento, criatividade e perseverança. E pedimos também a vocês que estão nos assistindo que façam seus comentários, perguntas, né, que ao final iremos responder. A doutora irá responder. Posso? Bom dia, gente. Bom dia. É com imensa satisfação que eu estou aqui hoje na cidade de João Dourado para falar sobre educação, para falar sobre psicologia da educação, que é um tema, né, que são duas vertentes que eu trabalho no meu dia a dia e que eu gosto, que eu amo fazer. Então, eu queria, desde já, agradecer à Prefeitura de João Dourado, né, na pessoa da prefeita Rosângela, e queria agradecer à Secretaria de Educação, na pessoa da Elizabeth Lola, que está aqui do meu lado, e a toda a equipe, né, que faz parte da Secretaria de Educação de João Dourado. Muito obrigada, desde já, pelo convite. Espero que a gente tenha uma manhã muito proveitosa e de muito diálogo, né? De muita comunicação, de muito diálogo, de muito aprendizado, de muita troca, na verdade, né? E aí me passaram o tema perseverança, não, primeiro, acolhimento, criatividade e perseverança, que eu
quando eu pensei, eu falei, gente, que tema magnífico, porque são 3 pilares que, para mim, são os principais para que a educação aconteça. Além de outros, né? Práticas, teorias, experiências, sala de aula, vivência do professor, vivência do aluno, vínculo. Mas esses 3 pilares, que são o acolhimento, a criatividade e a perseverança, são 3 bases fortes e que vão ser o embasamento do nosso momento aqui. Então, nós iremos começar falando um pouquinho sobre isso, esse repensar sobre a educação. João Dourado viveu um momento difícil, né? Um momento que precisa muita resiliência, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a empatia, sobre a resiliência, sobre o que é necessário para que nós, como educadores, e principalmente para que nós, como humanos, como homens, como mulheres, como pais, né, que a gente consiga passar por esses momentos, passar por um momento tão difícil, quanto que João Dourado passou, quanto que o Brasil está passando, quanto que o mundo está passando, e a educação tem sofrido muito com esse momento de pandemia, né? Então, vale esse diálogo, vale esse tema, né? Essa temática para a gente dialogar e para a gente trocar experiências. Então, quero deixar aqui claro que quem tiver dúvida ou quem tiver comentário, enfim, pode colocar aí na live para que a gente possa trocar mesmo. Eu quero troca de experiências aqui, certo? E aí, para iniciar, eu não sei, o slide está aparecendo aí, tá? Eu preparei um slide aqui para poder eles colocarem, para poder a gente ir se situando juntos, né? Dentro do nosso tema. Sim, aí, antes de falar um pouquinho sobre o slide, eu sou psicóloga clínica infantil, sou psicóloga escolar e educacional também, e sou professora aplicadora da Escola da Inteligência. E o que é a Escola da Inteligência? É um programa criado por Augusto Cury, né, que visa ensinar nas escolas a educação socioemocional, né? Visa, com base na teoria da inteligência multifocal, ensinar isso nas escolas. Então, eu estou aí na minha vivência do dia a dia, trabalhando com psicologia, com educação, com emoção, com pensamento, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Está aparecendo aí já? Já foi o slide? Pronto. Então, vamos lá. Nossa primeira palavrinha, que é a palavra acolhimento. Eu vou pedir aqui licença a vocês, porque eu vou usar uma passagenzinha do dicionário mesmo, né? Se a gente for lá no dicionário, tem escrito assim, acolhimento. Maneira de receber ou ser recebido. Recepção, consideração. Lugar em que há segurança, abrigo, hospitalidade. Então, o acolher está muito relacionado ao quê? Abrigo, né? A pegar para si, a compreensão, né? Ali, eu até brinquei com as meninas que botaram as placas lindas ali com o significado dessas palavras, e que é exatamente isso, abrigo, atenção, proteção, é ser recebido com consideração. E aí é onde chega, né? Antes da gente ser acolhedor com o próximo, nós estamos sendo acolhedores com quem? Nós estamos sendo acolhedores com os nossos alunos? Ou nós estamos querendo que eles aprendam, estejam lá presentes, né, em sala de aula e aprendam e façam avaliações? Nós estamos sendo acolhedores com os nossos filhos? Nós estamos sendo acolhedores com os nossos pais, com os nossos companheiros, com os nossos amigos? E, principalmente, nós estamos sendo acolhedores conosco? E é aí onde a gente vai chegar um pouquinho mais para frente. É aí onde eu quero focar esse momento. Antes de falar de nós, da gente como professores, da gente como educadores, nós vamos falar da gente, né, de nós como seres humanos, como pessoas reais no mundo. Aí vem ali na psicologia humanista, Carl Rogers, e ele traz o acolher, traz a palavra acolhimento como uma recepção, como um comportamento que a gente demonstra para o outro, a atenção que a gente demonstra para o outro. E como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra com palavras, a gente demonstra com olhares, e a gente demonstra muito com o nosso corporal, com o nosso gestual, para com essa pessoa, para com esse próximo. E aí, Rogers, ele traz muito também como uma questão natural do ser humano, né? Se você percebe o valor do outro, se você percebe a capacidade do outro, naturalmente, sua postura vai ser de acolhimento, naturalmente, sua postura vai ser de recebimento,
de atenção, de abrigo para com aquele outro. E aí é que vem a dúvida. Nós estamos dando atenção, e nós estamos dando mais do que atenção, valor ao direito do ser humano, mesmo sendo ele uma criança, mesmo sendo ele um morador de rua, mesmo sendo ele um adolescente, mesmo sendo ele alguém que a gente não conhece. Porque se a gente dá esse valor, se a gente entende que aquela pessoa tem valor, a gente naturalmente, nosso corpo naturalmente vai acolhê-lo, né? O nosso olhar naturalmente vai acolhê-lo. Então fica essa indagação: a quem nós estamos acolhendo? A quem nós estamos dando valor? A quem nós estamos percebendo o direito? A gente percebe o nosso direito e o direito do outro. A gente percebe, a gente acolhe, né? Então o acolhimento vem muito nesse sentido, de estar presente para o outro, de estar presente para o outro, seja lá quem for ele. E se esse outro for você? E quando você está sozinho? E quando você está solitário? Você se acolhe? Você se percebe? Você está presente com você como ser humano? Quando você está em sala de aula, você está presente com você como professor? Você está presente para o seu aluno? Quando você está em casa, você está presente para os seus pais, você está presente para os seus filhos, você está presente para o seu companheiro, para a sua companheira. Então, a gente vai voltar ainda nesse ponto. Logo depois, vem a criatividade. Deixa eu ir lá consultar o nosso dicionário de novo. Aí. No dicionário, a criatividade vem assim. Espera aí, vamos passar aqui no slide. Criatividade, isso. Criatividade, qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Inventividade, inteligência, talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, científico, esportivo, seja lá em que campo for esse. Certo? E aí é onde a gente vem. A criatividade, ela vem ali da infância, né? Ela vem do quanto a gente foi estimulado quando a gente era criança, né? Do quanto, ali nas atitudes que a gente teve quando era criança, o quanto os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores deram atenção para aquilo, o quanto eles estimularam e falaram, é isso mesmo, né? Então, muita gente vem com a criatividade nata, sim, nasceu muito criativo, nasceu muito inovador, né? E que aprende ali na infância. Porém, a criatividade, ela também pode ser adquirida com o tempo, né? E aí é onde entra muita questão da inteligência. Lá no próprio dicionário, ele fala, né? Inteligência, inovação e tal. E aí é onde a gente chega no ponto. Até que ponto nós somos inteligentes e inovadores? E aí, o que é inteligência? Né? A gente entra mais no campo filosófico aí. Que diz que nós temos, o mundo, a sociedade diz que nós temos que ser inteligentes, que nós temos que ser espertos, que nós temos que saber alguma coisa para que a gente ganhe dinheiro, né? Que a gente tem que saber alguma coisa para que a gente seja alguém na vida. Mas, afinal, o que é ser alguém na vida? Né? Afinal, o que significa ser alguém na vida? Quer dizer que quem se formou e tem o talento, tem a inteligência de ser um médico, ou de ser um engenheiro, ou de ser um professor, essa pessoa se deu bem na vida? E aquela pessoa que quis ficar em casa mesmo e cuidar dos filhos e cuidar do marido, quer dizer que essa pessoa não se deu bem na vida? Não, são escolhas, né? São escolhas e são talentos. Cada pessoa tem um talento. Jardineiros, costureiras, né? Que nascem com esse talento ou que aprendem esse talento. E isso está muito adquirido, assim como a criatividade. E aí, quando se fala de criatividade, a gente pensa assim, mas como é que eu posso, agora, no auge dos meus 30, 40, 50, 60 anos, me tornar uma pessoa criativa? Se eu paro e falo, meu Deus, o que é que eu faço agora que eu não consigo sair aqui desse lugar que eu estou? Aí é onde está. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Isso é um clichê que as pessoas falam mesmo, né? E que é uma verdade, isso é muito real. A gente precisa não olhar só para coisas que a gente gosta, né? Não estar atento só às mesmas pessoas, aos mesmos lugares, aos mesmos livros, aos mesmos filmes. A gente precisa estar aberto, com o olhar e a ideia e o pensamento abertos, né, para novas experiências. E como é que eu faço isso? Primeiramente, dormindo 8 horas por dia, fazendo exercício físico, aquela questão toda que todo mundo já fala, que a gente sabe que a gente tem que fazer, e muitas vezes a gente procrastina, inclusive eu.
a gente procrastina e não chega lá, né? E a gente precisa ser perseverante. Depois a gente vai falar sobre isso. Né? Então, o que a gente precisa? Primeiramente, depois disso aí, a gente precisa abrir o olhar, perceber ideias, anotar ideias. Né? Aquele momento antes de dormir, eu acredito que seja um momento mais rico da nossa existência durante o dia. Porque é aquele momento que a gente deixa o celular de lado, né? E que a gente fala assim, vou concentrar, vou fechar o olho e vou dormir. Aquele momento é um momento riquíssimo, porque o seu pensamento vaga, tanto por angústias, quanto por medos, quanto por vontades, por desejos, por paixões, né? O nosso pensamento vaga ali. E ali nós temos muitas ideias. Ali o nosso pensamento vai a lugares que a gente nem imaginaria durante o dia. Então, um bloquinho de nota do lado da cabeceira da cama faz toda a diferença, porque a gente anotando esses pensamentos, isso faz com que a nossa criatividade seja estimulada. Ler novos livros, ver novos filmes, andar em ar livre, ler, ver, vivenciar coisas de outros temas. Você é educador, e aí você lê coisas apenas sobre educação. Isso pode não estimular tanto a sua criatividade como se você estivesse lendo sobre outras coisas. Porque aí você pode até unir, fala, poxa, tal coisa que eu ia fazer na sala com meus adolescentes ou com minhas crianças, isso aqui casa muito, um negócio de arquitetura, um negócio de, né, que você foi buscar em outro tema, que foi buscar em outra vertente ali do seu dia que você nem imaginava. Então, a criatividade ela está muito ligada a novos hábitos. Né? Aí a gente vê alguns inventores, como Thomas Edison, por exemplo, que ele diz que a criatividade, o talento dele, era 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, não é que ele ficava ali parado e falando, a inspiração vai chegar e eu vou ter uma ideia e vou fazer acontecer, vou criar uma coisa. Não, a criatividade ela vem da necessidade, primeiramente, né? A gente precisa ter a necessidade de fazer alguma coisa diferente. E da ideia, da quantidade de vivências, a quantidade de experiências que você já teve durante a sua vida. Por isso que ele fala 1% de inspiração e 99% de transpiração. E o que seria essa transpiração? Essa transpiração seria a mudança de hábito, seria procurar outras coisas, ler outras coisas, ver outras coisas, conhecer novas pessoas, ter outras vivências. Isso seria transpiração, o suor de estar vivo, de se sentir vivo. Né? E aí agora nós vamos para a próxima palavra, que é perseverança. Iremos lá para o dicionário mais uma vez. E perseverança. Perseverança no dicionário, temos aqui. Qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência. Característica ou particularidade de quem persevera, insiste, não desiste de uma coisa específica. Pertinácia. Constância. Seria incrível, maravilhoso, se todos nós viéssemos ao mundo com essa característica inserida no nosso código genético, no nosso DNA. Nasci uma pessoa perseverante. Né? Nasci uma pessoa que não desiste das coisas, sou assim, nasci assim. Porém, isso não vem escrito no nosso código genético. Algumas pessoas são mais do que outras, mas isso está muito mais relacionado com as nossas vivências. Então, muita gente é perseverante porque os pais são perseverantes, porque ele percebe aquilo no comportamento dos pais, no comportamento da família. Outros são perseverantes porque vem uma figura que você admira muito, né? Alguém, um artista, ou alguém que você admira, seja qualquer coisa que seja, você se torna perseverante porque você visualiza aquela pessoa daquela forma. E ainda mais, além de visualizar, você percebe quais são as consequências de uma pessoa perseverante. E o que seriam consequências de uma pessoa perseverante? A pessoa perseverante ela tem mais autocontrole, ela define melhor as metas, ela define melhor os objetivos. Ela é uma pessoa que tem uma probabilidade menor de cair numa ansiedade, numa crise de pânico, numa depressão, porque ela está sempre esperando, né, que as coisas vão dar certo. É uma pessoa mais positiva. Aí a gente entra também em outro fator. A positividade é sempre legal? Isso eu falo muito com meus alunos também. Eu tenho que pensar sempre positivo? Não, calma. Positividade tóxica também é muito ruim. Existe positividade tóxica. Né? Existem frases que são extremamente tóxicas, do tipo, vai dar certo. Certeza que vai dar certo. Né? Acredite que uma hora chega.
E pode ser que não, a gente precisa também estar preparado para a barreira, a gente precisa também estar preparado para o não, para a frustração, para o muro. Porque o que acontece? Alguns estudiosos e alguns escritores falam também sobre vem a psicologia positiva, no caso, falar sobre a perseverança no sentido de que a perseverança ela precisa ter a habilidade de perceber quando perseverar, quando insistir e quando desistir. Porque, às vezes, a gente está perseverando, e uma coisa que a gente vai dar com a cara lá no muro, lá na frente. Né? E uma coisa que provavelmente não vai dar certo, e a gente não consegue visualizar isso, a gente não consegue colocar metas divididinhas para que a gente perceba isso lá na frente. E desistir é o mesmo que fracassar? Não. Às vezes, desistir é só mudar uma rota. Né? Às vezes, desistir é só mudar um caminho. E, às vezes, chegar até no mesmo ponto que você gostaria antes. Ou até num ponto que você se visualize melhor do que o que você pensou que estaria. Né? Então, para a psicologia positiva, a perseverança ela vem com essa qualidade de insistir, de ter metas, de ter objetivos. E essas metas elas precisam ser curtinhas. A gente não precisa colocar uma meta muito longe, que um dia eu vou ser muito rico e vou viajar para a Disney. Não, o que é que eu preciso hoje fazer? Qual seria hoje meu primeiro passo, depois dessa palestra, para que eu possa um dia ficar rico e chegar lá na Disney? Né? Então, é isso. A meta, para que a gente consiga perseverar de uma forma realista, nem sempre pessimista e nem sempre otimista demais, seria quebrar essas metas em pequenos pedacinhos, para que dia após dia a gente vá vivenciando e vá dando check, né, na meta alcançada. E isso gera o quê? Isso gera motivação. Isso gera uma motivação inerente ao corpo e à mente do ser humano. Porque quando a gente vai tentando, e nunca dá certo, a probabilidade que a gente desista é muito maior. Então, se a gente quebra essas metas, né, e vai dia após dia, cada dia eu vou conseguindo um pouquinho, eu vou me reforçando. Na psicologia comportamental, a gente fala de reforço positivo, né, que vem como uma consequência positiva de uma atitude minha. Então, eu vou percebendo, poxa, eu consegui, eu sou capaz. Eu tenho essa habilidade, eu vou conseguir chegar lá, porque eu sei que esse primeiro passo eu consegui. Né? Então, vamos ser perseverantes, porém realistas. Porém, percebendo a hora de mudar a rota. Né? E aí, depois de falar sobre essas 3 vertentes, sobre esses 3 pilares, a gente chega na educação. Né? Vocês estão vendo aí pelo slide, que a educação está lá no topo da árvorezinha, né? Depois do acolhimento, da criatividade, da perseverança, e chega a educação lá em cima. Coloquei a educação como ponto-chave lá em cima no topo da árvore, porque eu vi esses 3 pontos como pilares mesmo. Né? Como é que a gente quer que essa educação seja passada para os nossos alunos? Como é que a gente quer ensinar? Como é que a gente quer aprender? Como é que estão sendo nossas vivências com os nossos alunos, com os pais dos nossos alunos, com os nossos familiares? Né? Então, a gente sabe que a educação, ela por si só com perseverança, acolhimento e criatividade, talvez não acontecesse. Tem muitas outras pitadas, né, de outras coisas. Como eu já falei lá no início, teorias, a gente precisa de teorias, embasamento. Precisamos de prática, precisamos de paciência. Precisamos de vínculo, precisamos de empatia. Né? Na perseverança, a gente precisa falar também de empatia. E muitas vezes a gente fala assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Porém, eu acho esse conceito de empatia um pouco difícil, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é dele. O lugar do outro só ele é quem sabe. O lugar do outro só ele é quem vive. Então, a empatia está muito mais voltada para o desejo de compreender o que o outro sente. O desejo de compreender a dor do outro, de compreender a alegria do outro, de compreender o sofrimento do outro, que é dele. Eu sei que eu não vou sentir igual. Eu sei que ele é único, eu sei que eu também sou, mas eu posso tentar entender, tentar compreender e ter a vontade de compreender esse outro, né? Genuinamente. Né? Então, é isso que a gente precisa ter, é esse olhar que a gente precisa ter para os nossos alunos. E, principalmente, agora nós vamos entrar em um ponto, era o ponto que eu queria chegar, um ponto-chave, que é principalmente com a gente. Como é que a gente está lidando com a gente nesse processo? A gente sabe que a educação teve uma
quebra aí depois dessa pandemia, né? A gente ficou um pouco perdido mesmo naquele 17 de março do ano passado, quando disse assim, fecharam-se as escolas, o chão abriu, não foi? A gente sentiu meio que uma queda. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Quem sou eu? Que tipo de professor vou ser eu agora? Eu vou ter que gravar vídeos, eu não sou youtuber, eu não sou artista, eu não sei olhar para uma câmera. E a gente teve que ser resiliente. A gente teve que passar por esse período de uma forma forte, a gente teve também que engolir nossa fraqueza, engolir nossa vulnerabilidade e dizer assim, eu passo por cima. E, às vezes, vivenciar aquilo de uma forma que a gente nunca pensou que fosse vivenciar. Né? E aí, nós iremos chegar aqui no ponto do avião, como vocês estão vendo aí, visualizando no slide. É uma coisa clichê que os palestrantes geralmente falam. E que é uma realidade, uma verdade, né? Para quem já teve a experiência de andar de avião, a gente percebe lá que uma das primeiras orientações é colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois colocar no outro, para que você possa ajudar esse outro. E é aí onde a gente vai focar agora. Antes da gente falar sobre sala de aula, antes da gente falar sobre vínculo com aluno, antes da gente falar sobre qualquer coisa além de você, nós vamos falar de você. Quem é você? Você mesmo, você aí que está me assistindo agora. E sobre mim, e sobre esse pessoal que está aqui comigo. Né? Sobre nós como indivíduos no mundo. Que tal a gente colocar essa máscara de oxigênio na gente primeiro? Né? Para que a gente consiga ajudar essas pessoas, para que a gente consiga ser um bom educador, para que a gente consiga ser um bom ser humano, para que a gente consiga passar nossas experiências, para que a gente consiga viver as nossas vulnerabilidades de uma forma humana, porque é assim que os humanos são. Né? E aí vem o principal desafio do ser humano. Qual é o principal desafio? A gente tem desafio demais. Né? Se a gente for pensar, a gente tem desafio pra caramba na nossa vida. Desafios. Os educadores tiveram o desafio, né, de ser professor na pandemia. Tivemos o desafio de ficar longe das pessoas que a gente ama. Tivemos o desafio de ficar sem abraçar pessoas, de ficar sem ver pessoas, de ficar usando uma máscara que tira o fôlego da gente. Né? Tivemos que passar pelo desafio de ver pessoas, milhares de pessoas morrendo todos os dias. Temos que passar todos os dias pelo desafio de colocar comida na mesa de casa, de ter dinheiro, de batalhar. Né? Nós temos inúmeros desafios. Nós temos o desafio de acordar de manhã cedo para ir trabalhar de uma forma disposta, porque a sociedade quer que a gente acorde disposta, linda, maquiada, arrumada, para vivenciar o nosso dia. Né? E nem sempre é assim que acontece a situação. Nós temos inúmeros desafios. Mas hoje, eu quero falar principalmente do principal desafio do ser humano, que é esse. Lidar com as suas emoções. Lidar com as nossas próprias emoções. E aí, muita gente acha, eu vejo muito isso em clínica também, pelas experiências, as vivências, tanto da escola quanto da clínica, mas na clínica eu vejo muito isso, essa questão da pessoa chegar achando que lidar com a emoção é bobagem. No sentido de, eu sei, se eu tenho uma emoção, é claro que eu sei lidar com ela. Eu nasci com ela. Eu nasci tendo raiva, eu nasci tendo medo, eu nasci tendo insegurança, eu nasci tendo... Então, eu sei lidar com ela. Sendo que não, porque muitas vezes a gente se coloca num papel de deixar a emoção tomar conta. Né? E aí, muitas vezes, a gente acaba fazendo coisas que a gente não queria, a gente acaba estando em lugares que a gente não queria estar, a gente acaba dizendo sim para coisas que a gente queria dizer não, a gente acaba magoando pessoas que a gente ama muito, porque aquela emoção tomou conta e você fala, porque agora eu estou com raiva, eu vou fazer o que me der na telha e pronto. Né? Então, hoje, nosso ponto alto aqui, nosso ponto-chave seria lidar com as nossas próprias emoções, lidar com a nossa vulnerabilidade. Nós, como seres humanos, nós temos um cardápio a gente já vem com um cardápio de emoções que a gente vivencia, independente da gente ser novo, criança, ou da gente estar na terceira idade, a gente vivencia todos eles. E dentro deles estão sentimentos ditos bons, que eu nem gosto de chamar de sentimentos bons, eu gosto de chamar de sentimentos agradáveis, né? Porque todos os sentimentos são bons, porque todos eles trazem trazem alguns tipos de preparações, né, para a nossa vida. Então, alguns sentimentos agradáveis, que são a alegria, o amor, a paixão, a esperança. E dentro do cardápio tem muitos sentimentos desagradáveis. E acredito que até mais, se a gente for destrinchar. Porque aí entra raiva, entra medo, entra insegurança. Né? Entram todas as nossas vulnerabilidades. Tudo que vem na sua cabeça quando a gente está falando aqui
de emoções ditas negativas, bem entre aspas, bem inerente a você. E aí, cabe a você lidar com isso. E aí, lidar, na escola da inteligência, a gente fala gerenciar essas emoções. Significa o quê? Controlar essas emoções? Vocês acham que a gente consegue controlar uma emoção? Será que a gente consegue? Controlar a gente não consegue. A emoção, ela vem. Eu não tenho como falar assim, olha, gente, hoje eu decidi que hoje, no dia de hoje, eu acordei dizendo que eu vou sentir só um pouquinho de raiva hoje. Não vou sentir mais raiva, só um pouquinho e pronto, passou. Não tenho como, porque a raiva vem, muitas vezes ela é gigantesca, e a gente só precisa saber lidar com isso. Não consigo controlar e dizer, peraí, não venha muito forte, não. Eu preciso saber o que fazer com essa raiva. Tá, peraí, calma. O que é que eu estou pensando? Eu estou com raiva, eu sei que eu estou com raiva. Primeiro passo é você identificar qual o sentimento que você está sentindo. Muitas vezes a gente é tomado por uma angústia, por um sentimento que a gente não sabe muito bem o que é, e a gente não consegue colocar ele em palavras. O que é que você está sentindo? Não sei, eu estou com uma coisa ruim, né? Então, o primeiro passo é identificar. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo medo porque eu preciso gravar vídeos para os meus alunos e eu tenho muito medo da câmera. Certo? Identificamos o sentimento medo. E aí, provavelmente, vem o sentimento de insegurança, né? Sem pensamento. Os outros vão estar me julgando, os outros vão estar me olhando e vão estar pensando se eu sou boa, se eu sou ruim, se eu estou falando certo, se eu estou passando o conteúdo correto. As famílias vão estar me olhando do outro lado da câmera, né? Então, a partir do momento que eu identifiquei esse sentimento, eu preciso identificar qual é o pensamento que tem por trás disso, né? Qual é o pensamento que me faz estar com tanto medo nesse momento? Qual é o pensamento que me faz ficar tão ansiosa, por exemplo, para dar uma palestra? Qual é o sentimento que me faz ficar com tanta ansiedade, com tanta angústia, se eu for encontrar, no primeiro encontro com alguém? Né? Marquei um encontro, estou gostando de uma pessoa e vou lá encontrá-lo pela primeira vez, ou encontrá-la. Às vezes vem aquele sentimento, uma tremedeira, que a gente não sabe muito bem de onde é que vem, e a gente precisa perceber qual é esse pensamento. E que muitas vezes esse pensamento está voltado, muitas vezes, não acredito que na grande maioria das vezes, ou todas as vezes, a experiências que a gente já teve antes. Né? A experiências que a gente teve com situações parecidas antes. Eu sei que quando eu tinha 15 anos, eu fui rejeitada por fulaninho que eu queria muito ver, que eu queria muito encontrar. Então, quando você passa uma situação parecida, imediatamente seu cérebro ali, seu pensamento vai buscar lá naquela situação que foi ruim para você, uma evidência de que aquilo que você vai passar ali no futuro próximo vai ser ruim. Né? E aí a gente precisa lidar, a gente precisa gerenciar esse pensamento e gerenciar essa emoção. Como é que eu consigo gerenciar esse pensamento? Fazendo treino de evidências. Qual a probabilidade desse pensamento meu estar certo? E qual é a probabilidade dele estar errado? Pode acontecer de eu chegar lá e essa pessoa, nesse exemplo do encontro, do primeiro encontro, né? Posso chegar lá e essa pessoa não querer nada comigo? Pode. Tem a possibilidade? Tem. Mas tem a possibilidade também dessa pessoa adorar você e de vocês serem melhores amigos, pelo menos. Tem a possibilidade de vocês namorarem? Tem também. Casarem e passar o resto da vida juntos. Tem a possibilidade de eu estar gravando um vídeo e o pessoal me julgar lá na casa dos meus alunos? Tem a possibilidade. Não seria realista se eu falasse que não, ninguém vai julgar você. Tem a possibilidade. Porém, tem a possibilidade dos pais falarem assim, nossa, que maravilhoso, essa pró está passando um conteúdo incrível para o meu filho que eu não estou conseguindo passar. E que massa, que maravilhoso que eu tenho essa pró. Né? E desses pais entenderem você, tem a possibilidade também. Então, quando a gente pensa nas possibilidades das situações, a gente tende a ficar mais tranquilo. Então, esse pensamento tende a ficar mais calmo e essa emoção tende a ficar mais saudável também. Ela tende a não tomar de conta da gente. Então, por isso é tão importante o gerenciamento. A forma da gente conseguir lidar com essa emoção, da gente conseguir lidar com esse olhar, né? E aí vem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e gosto muito de fazer para os meus pacientes, gosto muito de fazer para os meus alunos, e para as pessoas que eu amo também, de vez em quando. Que é assim, o que é que você tem dito para você? Yara, eu digo nada para mim, eu estou o dia todo ali vivendo a vida e não conversa comigo, não. Será que você não conversa com você? Porque o pensamento é o quê? Ele é nada mais, nada menos do que um comportamento verbal privado ali para Skinner, né? Então, a gente está o tempo inteiro falando com a gente.
né? O tempo inteiro. No pensamento a gente está falando, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E, gente, muitas vezes, isso aqui é o papo, é até íntimo aqui com vocês. Muitas vezes a gente é tão cruel com a gente. Pense aí nas situações que você foi extremamente cruel com você mesmo. Que você não foi nem um pouquinho acolhedor com você mesmo. Você jamais, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora, jamais chegariam para um amigo, um grande amigo, para um parceiro, companheiro, para um pai, enfim, para uma pessoa. Imagina uma pessoa que você ama muito. Você não chegaria para essa pessoa e falaria assim: rapaz, tu engordou demais. Ave Maria, tá feia, tá gorda, tá com o cabelo lá para cima. Ave Maria, vai se cuidar, vai fazer alguma coisa na tua vida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não falaria isso. Engoliria aquilo para não o quê? Para não magoar aquela pessoa que você ama muito. E por que a gente se olha no espelho todo dia, acorda e se olha e fala: vale-me. Que cara é essa, menina? Vai se ajeitar. Olha o tanto de quilo que tu ganhou nessa pandemia. Olha como tu é burra, tu não vai conseguir fazer nada hoje. Olha como tu é incapaz. E aí vem até um papo, até outro papo clichê, que vem que a gente é o grande amor da nossa vida. Nós vivemos com a gente o tempo inteiro. E por que nós, que somos a pessoa, né? A gente é a pessoa mais importante da nossa vida, a gente fala com a gente desse jeito? Se a gente não quer magoar o outro, eu não quero magoar meu aluno, eu jamais falaria para o meu aluno que ele é burro, que ele é incapaz, que ele jamais vai conseguir tirar 10 nessa prova. Por que eu digo para mim? Né? Por que eu digo para mim na hora de gravar um vídeo para uma aula virtual que eu não vou conseguir, que eu sou incapaz, que vai ser horrível, que todo mundo vai me julgar, que eu tenho certeza que vai ser o pior momento da minha vida? Por quê? Para você se magoar? Né? Porque a gente acaba acreditando nisso. A gente acaba acreditando nisso por quê? Por conta das nossas vivências anteriores, das nossas vivências comportamentais anteriores. Porque provavelmente alguma vez, por exemplo, alguma vez na escola, vou puxar aqui agora o exemplo, estou aqui agora falando com vocês, né, batendo papo, dando uma palestra. E, se eu for pensar nesse exemplo, se eu tivesse tido experiências, tive, mas, enfim, experiências ruins na escola lá com seminários, né? Com seminários, foi muito ruim. Uma vez a professora perguntou, eu não soube responder, as pessoas riram de mim, enfim. Então, provavelmente, quando o pessoal aqui da Secretaria de Educação me chama para fazer uma palestra aqui ao vivo para várias pessoas na internet, talvez se eu não tivesse um gerenciamento bom das minhas emoções, que muitas vezes eu não tenho, mas a gente treina todo dia isso, né? Eu iria pensar o quê? Eu tenho certeza que vai dar errado, vou não. Vou não, jamais. Sabe por quê? Porque teve uma vez, lá no meu ensino médio, lá na minha escola, que eu fui fazer um seminário e que foi péssimo. As pessoas riram de mim. O professor fez uma pergunta que eu não soube responder. Na faculdade, outros seminários muito ruins. Meu TCC, na hora que eu fui apresentar, estava muito nervoso, gaguejei, fiquei achando que foi péssimo. Então, essas vivências, elas vão vir na nossa cabeça. E aí é onde a gente vem no treino de possibilidades. Muitas vezes, vê aí no slide, tem um monstrinho ali no pensamento, está dando para visualizar aí? Tem um monstrinho ali que a gente chama, na psicologia, eu coloquei ele ali, que na psicologia infantil e até com os meninos e adolescentes, eu chamo de monstrinho do pensamento sabotador. Né? Que o pensamento sabotador, ele vem exatamente para mostrar a nossa vulnerabilidade. Para mostrar o quanto a gente talvez não conseguiria fazer alguma coisa. Né? Para mostrar que, tipo, é meio que para que você não se coloque em perigo. Né? Para que você não vá, porque uma vez deu errado. Né? E aí, alguns tipos de pensamentos sabotadores a gente fala todo dia. Um dos tipos de pensamentos sabotadores. Isso aqui nunca vai dar certo. Outro tipo de pensamento sabotador. Ninguém gosta de mim. Eu tenho certeza que ninguém gosta de mim. Outro tipo de pensamento sabotador, extremamente utilizado. Só mais 5 minutinhos. Né? Só mais 5 minutinhos. Né? Esse pensamento é extremamente sabotador, por quê? Porque ele faz com que a gente vá contra uma meta que a gente colocou ali para a gente. Né? Ele faz com que a gente fique mais confortável. Vou ficar aqui na cama só. Eu tinha colocado que eu ia fazer exercício físico hoje, mas eu vou ficar na cama mais 5 minutinhos. E esses 5 minutinhos vai para 10, vai para 20, vai para 50, vai para 1 hora. E quando você vê, você acorda 9 horas, 10 horas da manhã, frustrado, completamente frustrado, porque você não conseguiu fazer o que você tinha previsto. Porque o seu pensamento sabotador lhe sabotou para você ter mais um pouquinho de descanso. Né?
Porque o seu pensamento sabotador lhe diz que ninguém gosta de você. Vocês percebem a palavra ninguém, quanto é forte? Ninguém quer dizer, ninguém, nenhuma pessoa, de todas as pessoas do mundo, nenhuma gosta de você. Isso nunca vai dar certo. Olha a palavra nunca. Né? Quer dizer que de um para sempre, de uma eternidade até o dia da sua morte, nunca, jamais, nem um dia, isso vai dar certo. Né? Então, o monstrinho do pensamento sabotador, ele vai estar ali. E cabe a gente gerenciar isso. Perceber se ele é um pensamento real ou se ele é um pensamento mentiroso, porque o pensamento da gente muitas vezes mente. Muitas vezes faz com que a gente se sinta, né, confortável e não se coloque em perigo. E muitas vezes esse perigo, esse sair da zona de conforto é necessário. E para nós como educadores, a gente não teve que sair da zona de conforto real, assim, a zona de conforto estava aqui, a gente teve que ir para um patamar que a gente não imaginava nunca na nossa vida, né? Depois desse período de pandemia. Foi uma virada assim que a gente não imaginava. Vamos sair com vários youtubers, com várias pessoas super íntimas da câmera, e outros não, e tudo bem, né? E tudo bem a gente lidar com essa vulnerabilidade, tudo bem a gente lidar com esse medo. Só é isso. Quanto e como eu estou lidando com a minha vulnerabilidade, né? Como e quanto eu estou lidando com a minha emoção nesse momento, que eu preciso fazer uma coisa e que eu me acho incapaz, né? Por que eu me acho incapaz? Se várias pessoas conseguem, se eu já consegui tantas coisas na minha vida, será que eu seria tão incapaz de pegar uma câmera e dar uma aula? Eu seria tão incapaz de passar em um concurso X que eu estou querendo fazer? Eu seria tão incapaz de ministrar uma palestra para muita gente? Eu seria tão incapaz de um dia conseguir dinheiro e ir para a Disney, como eu falei lá no início? Não. Isso aí vai de como você lida com seu pensamento e principalmente com o seu comportamento. Porque muitas vezes não vale só a gente pensar. Vale a gente colocar em prática. Vale a gente ter hábito. E ali, lá no dicionário, quando eu falei de perseverança, tem assim, constância. Né? O que é a constância? Constância é um comportamento repetido, que vira um hábito. Né? E que a partir daí você começa a ser motivado pelo próprio comportamento. Então, a partir do momento que eu consegui gravar um vídeo, fui motivada por aqui. Falei, poxa, fui bem, tá? Não fui do jeito que eu queria, não tem aquele feito é melhor que perfeito, né? Consegui, não vou ficar vendo meus defeitos aqui no vídeo, não, minhas características ruins. Postei lá para os meus alunos. Da próxima vez, você já vai se sentir um pouquinho mais confortável. Né? E da próxima também, e da próxima também. Isso vai virar um hábito, e daqui a pouco você não está nem percebendo mais os seus defeitos. Eu nem gosto de chamar defeitos, eu gosto de chamar características. Características que você gosta ou que você não gosta. Certo? E aí é onde a gente chega. Nós precisamos, aí saindo um pouquinho do nosso... Saindo não, né? Adentrando de uma forma um pouquinho mais rasa ali. Na nossa vida, a gente estava falando da gente como pessoa, agora eu vou buscar esse sentimento de emoção, né? Essa emoção, no caso, sentimento de emoção não. Essa emoção, para que a gente traga agora para fora, para que a gente externalize isso. Né? O quanto é que a gente consegue aprender, né? Tá, na vida a gente vai aprendendo, né? Desde que a gente nasceu, a gente está aprendendo coisas. Ali até os nossos 2 anos, acho que é o período que a gente mais aprende, porque a gente aprende coisas dificílimas. Andar é difícil, falar é muito difícil, né? Então ali a gente começa a aprender coisas. E aí chega um ponto da vida que a gente precisa desaprender coisas. Vocês já prestaram atenção nisso? Muitas coisas que eu aprendi antes, para mim hoje não faz mais sentido. Né? Para eu, Yara, hoje, né? Para mim, para você, pessoa que você é hoje, seja lá com quantos anos você tenha, seja lá a pessoa profissional, enfim, que você é hoje, muita coisa, eu acredito, muito pensamento, muito comportamento, muita atitude que você tinha antes, não faz mais sentido para você. E a gente tem muita dificuldade de desaprender. O que seria desaprender? Eu não vou me lembrar mais disso? Não, de desapegar daquilo que eu aprendi antes. Muitas vezes a gente fica grudado em uma ideia de uma coisa que a gente aprendeu e que precisa ser assim para sempre. Né? Muitas vezes a gente fica na ideia de que o que eu aprendi é aquilo. E vai embora com aquilo a vida inteira. Só que aí a gente acaba entrando de novo na zona de conforto e a gente acaba entrando de novo em uma situação que você fica meio que perdido sem saber muito qual é a daquele comportamento. Qual é aquele pensamento ainda faz sentido para você? É isso que eu quero lhe perguntar agora. Para você, pense aí agora num sofrimento seu, ou pense aí agora em um pensamento que você fala, poxa, eu sempre penso isso, eu sempre faço isso do mesmo jeito.
Isso ainda faz sentido para você? Essa forma que você aprendeu a fazer essa coisa, faz sentido para você ainda? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em desaprender e isso deixa a gente frustrado, né? Porque você fica, nossa, eu aprendi de tal jeito, eu sei que é esse jeito que é o certo. E quando a gente precisa desaprender para reaprender, como está aí no slide, a gente fica frustrado. A pandemia fez isso com a gente. A gente sabia dar aula de um jeito, a gente foi ensinado na faculdade a dar aula de um jeito, né? A gente sabia, tinha uma ideia da sala de aula, e daqui a pouco veio uma situação de um vírus microscópico que jogou a gente em uma situação de que o que a gente aprendia, o que a gente aprendeu, no caso, na vida inteira, não estava valendo mais, né? A gente via e falava, gente, o que eu faço com o que eu aprendi agora? Sendo que eu aprendi que dar aula é dentro de uma sala de aula, com meus alunos me olhando, e eu falando, e o aluno ali aprendendo. E agora? Aí a gente se frustrou, não foi? A gente entrou em um período de completa frustração. Gente, por que isso está acontecendo com o mundo? Pessoas que têm crença de Deus, né? Duvidando, né? de Deus, duvidando das energias, enfim, seja lá qual a crença que você tem, se é que você tem alguma crença. Né? Então, tiveram pessoas que caíram em um mar de pensamentos de frustração. E aí a gente aprendeu a gerenciar o nosso pensamento, nossa emoção de frustração. Será que a gente aprendeu? A gente cobra da criança isso. Se você for prestar atenção, a gente cobra da criança, a gente cobra do adolescente isso. Ah, não é sempre que as coisas vão ser do jeito que você quer. A gente fala isso, não é para os nossos filhos, para as nossas crianças. Não é sempre que as coisas vão ser do jeito que você quer. Toma isso aqui que agora é do jeito que eu estou falando. Né? E a criança se frustra, a criança se joga no chão e a criança tem aquele comportamento de birra. E a gente muitas vezes não compreende. Porém, nessa pandemia, o que deu vontade de fazer em algumas pessoas foi exatamente a mesma coisa. Se jogar no chão e dizer, e agora eu quero que tudo volte ao normal agora. Porque eu não consigo fazer diferente disso. E aí a gente precisou calar, se perceber essa frustração e dizer, o que é que eu faço agora em relação a isso? Porque o meu emprego depende que eu faça alguma coisa que eu não estou acostumada. E, como eu falo para os meus filhos, como eu falo para os meus alunos, como eu falo para minhas crianças, as coisas não são do jeito que você quer sempre. E para a gente também, as coisas não são sempre do jeito que a gente quer. E a gente precisa saber lidar com isso. E aí foi que a gente precisou reaprender. Reaprender de uma forma que faz sentido agora. Né? Reaprender de uma forma que faz sentido para nosso contexto atual. Para nosso contexto de pandemia, para nosso contexto de distanciamento, para nosso contexto de emoções. Nós estamos todos no pico das emoções, estamos todos muito cansados, né? Doidos para esse coronavírus ir embora ligeiro, né? Mas a gente tem um controle sobre isso? Não. E muitas vezes tudo que a gente precisa é aceitar que a gente não tem o controle sobre determinada situação. Porque quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente busca ter o controle, mais a gente se frustra, e mais a gente fica ansioso, e mais a gente fica angustiado. Muitas vezes a gente só precisa perceber, eu tenho um controle até aqui, e a partir daqui eu não tenho. Então, preciso vivenciar essa emoção de uma forma saudável para mim, para que eu não me perca, para que eu não me perca de mim e das pessoas que eu amo e dos meus alunos. Né? Deixa eu ver aqui. Para daí a gente conseguir ensinar. Né? E aí vem uma situação de que nós estamos em um período que a tecnologia está em alta. Acredito que o período que a tecnologia está mais em alta, né, de todo esse tempo de educação que a gente vive. E a gente precisa ensinar de uma forma que a gente precisa aprender também, e a gente está nesse ciclo. Porque imagine, quando as aulas voltarem ao normal, que não vem mais um normal, vem um novo normal, né? Nossas crianças, elas são de uma geração chamada de geração alfa, que elas sabem muito mais de tecnologia do que a gente. Então, nós seremos pessoas de outra geração, dentro de uma sala de aula, com 20 crianças de uma geração que está aí online. Né? E que vai saber ligar um computador melhor do que a gente, que vai saber conectar um cabo melhor do que a gente, que vai saber entrar num link, num formulário, tudo mais, melhor do que a gente. A gente precisa saber lidar com isso, para que a gente consiga aprender. Né? E daí a necessidade da gente conseguir demonstrar a nossa vulnerabilidade para os nossos alunos. Né? Nós estamos aí, como está aparecendo no slide, na educação na sociedade da informação. Hoje, gente, antigamente a gente pegava um jornal. O jornal de papel, as pessoas escolhiam, né? Escolhiam as informações que estariam ali, porque era uma folha de papel, não cabe todas as informações que estão passando no mundo.
Então, os editores de jornal pegavam as informações, colocavam ali, né, as mais importantes, as mais relevantes, e você lia aquilo ali de acordo com a relevância, né, da informação. Hoje, você entra na internet e você vai descendo a aba ali do Instagram, no site de notícias, do Facebook, enfim, e a informação vai chegando para você. A informação vai chegando, você não quer saber daquilo, né? Às vezes você nem quer saber, mas aquilo chega para você. E às vezes é uma coisa extremamente relevante. Por exemplo, vacina, né? Por exemplo, uma nova descoberta da NASA, por exemplo, uma coisa muito grande. E aí logo abaixo vem, Caio Castro e Geras Massafera estavam curtindo uma praia lá em Morro do São Paulo, na Bahia. Coisas que são irrelevantes para a gente, né? E hoje a gente não tem mais essa capacidade de filtrar, porque a informação vai chegando, e você vai adquirindo aquela informação. Você olhou, aquela informação está dentro de você, né? E a partir daí a gente precisa ter a competência e a habilidade de filtrar essas informações, para poder filtrar nosso pensamento e filtrar nossa emoção. Quais informações eu preciso pegar para a minha vida, né? E essas informações não chegam só para a gente, essas informações chegam para os nossos alunos. Essas informações chegam para os pais dos nossos alunos, né? Então, a gente está numa sociedade chamada da sociedade da informação e que a Escola da Inteligência traz também como analfabetos emocionais. Hoje, a gente chama de analfabeto não mais a pessoa que não sabe ler e escrever, mas pessoas analfabetas emocionais que sabem ler, sabem escrever, sabem fazer várias coisas, ganham muito dinheiro, mas que não sabem lidar com a própria emoção. E aí, muitas vezes, a gente vê, acho que todo mundo conhece alguém que é extremamente rico ou que tem uma capacidade de aprendizagem muito grande, porém, está sempre fracassando, ou está sempre desistindo, ou está sempre... porque não consegue ter uma habilidade emocional. Qual a habilidade emocional seria essa? A pessoa tem inteligência, a pessoa tem motivação, a pessoa tem capacidade, mas ela não tem generosidade, mas ela não tem... não consegue criar vínculo com as pessoas. Ela não tem empatia, né? Então, isso é muito necessário da gente visualizar. Nós estamos querendo chegar a tal ponto, tá, tudo bem, e a gente vai conseguir? Vai conseguir. A gente espera que a gente consiga. Mas e a nossa emoção? Ela está acompanhando a gente aqui nesse processo? Ou a gente ainda está com a emoção imatura? E eu gosto de dividir isso em emoção imatura, que não é uma emoção de criança. Às vezes a criança tem uma emoção mais madura do que a nossa, né? Porque a criança ela tem a emoção de encantamento. A criança tem a emoção de visualizar as coisas pela primeira vez, e de se encantar, e de curiosidade, e de perguntar. Então, cadê na nossa vida o nosso olhar curioso, né? Cadê o nosso olhar de admiração para as coisas pequenas? Cadê o nosso olhar para ver o nosso aluno como uma pessoa? Porque muitas vezes a gente vê a criança, a gente vê o adolescente como alguém diferente da gente, só porque ele tem menos idade. Sendo que não, uma criança é um mini ser humano, como chamam, um mini ser humaninho, que tem todas as emoções que a gente tem e que está aprendendo a lidar com as emoções. A gente entende que a gente sabe lidar melhor do que eles, e nem sempre. Às vezes, a gente que trabalha com criança diretamente, a gente leva um banho das crianças, às vezes. Às vezes, a criança tem uma capacidade ali de passar por cima de situações e de resiliência incrível, que você fica assim, gente, eu queria ser igual a essa criança. Meu Deus. Né? Acontece muito isso. Então, vamos treinar o nosso olhar. Né? A gente precisa treinar o nosso olhar, treinar o nosso pensamento, treinar o nosso comportamento para curiosidades, para admirações, né? Para a nossa emoção, voltar o nosso olhar para dentro antes de voltar o nosso olhar para o outro. Porque aí, quando a gente olha no outro, a gente se enxerga ali nele. Por exemplo, quer ver? Uma situação de autoestima. Né? Autoestima, inclusive, é um dos temas que os meus alunos adolescentes são... Um dos temas que eles mais pedem para que a gente fale. Porque a autoestima tem sido muito mexida nesse período. Né? Período de redes sociais, período de Instagram, a gente se compara imensamente com as outras pessoas. A gente fica ali descendo o feed do Instagram e vendo vida perfeita, e vendo pessoa malhada, e vendo pessoa magra, e vendo pessoa rica, e vendo pessoa feliz, e vendo relacionamentos amorosos maravilhosos, que daqui a pouco, uma semana, terminam. Né? A gente está vendo várias coisas e a gente começa a se comparar. Cara, eu nunca vou ser feliz igual tal pessoa é.
Eu nunca vou ter o corpo que fulano tem. Eu nunca vou ter a inteligência, a capacidade que fulano tem. Você não vai ter porque você não é fulano. Né? Você não é fulano. Você precisa olhar para você e dizer, tá, qual é a minha capacidade? Qual é o meu valor? Aonde eu quero chegar? Isso é autoconhecimento. Quem sou eu? Para onde eu quero ir? De onde eu vim? Qual é a minha base? O que eu preciso treinar em mim? Né? O que eu preciso olhar para mim e dizer, poxa, Yara, isso aqui eu preciso perceber mais, porque eu acho que isso aqui está me fazendo sofrer. Ou está fazendo pessoas que eu amo sofrerem. Né? Você consegue, por exemplo, olhar para outra pessoa. Vamos lá, questão de autoestima ainda. Você, vamos supor que você se sente muito incapaz de aprender. Entre aspas, você se sente burro, né? Como a gente se chama, de vez em quando. E aí, provavelmente, quando você olhar para alguém e que você for criticar essa pessoa, a chance de você criticar essa pessoa nessa vertente que você tem como vulnerabilidade sua é muito alta. A chance de eu criticar meu aluno dizendo que ele não tem capacidade de aprender é muito grande. A chance de eu visualizar alguém ali e falar, poxa, essa pessoa tem capacidade nenhuma. Eu vejo muito na pessoa o que é meu. Né? Se eu estou me sentindo acima do peso, eu olho para outra pessoa e a primeira coisa que eu vou ver nela é se ela está acima do peso, porque é uma vulnerabilidade minha. Né? Então, é isso que acontece nas pessoas. E é isso por isso que a autoestima e o autoconhecimento, antes da autoestima ainda, são palavras que precisam ser colocadas no nosso dia a dia e que precisam ser treinadas. Autocompaixão. O que é autocompaixão? É você se acolher, se perceber e dizer, poxa, eu falhei nisso aqui. E tudo bem, eu sou ser humano, nem sempre eu vou aprender, nem sempre vai estar tudo bem, nem sempre vão me aplaudir, nem sempre eu vou ser a melhor pessoa, nem sempre eu vou tomar a melhor atitude, nem sempre meu aluno vai aprender comigo. Né? Nem sempre. Às vezes ele aprende com outro professor melhor do que comigo uma coisa. E tudo bem. Tudo bem isso. Né? E aí eu gosto muito de falar também, eu já falei de vulnerabilidade aqui várias vezes eu falei essa palavra, porque o que significa vulnerabilidade? Muitas pessoas veem como fraqueza, né? Derrota. Porém, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade para as pessoas, a gente consegue um vínculo muito maior com elas. Você já percebeu, quando você vê aquela pessoa e você fala, essa pessoa é inalcançável, essa pessoa é perfeita. Nossa, eu jamais estaria confortável para conversar com essa pessoa, porque essa pessoa é incrível, perfeita. A gente não consegue criação de vínculo, né? Então, quando você entra em sala de aula, já que a gente está falando para educadores, quando a gente entra em sala de aula e consegue demonstrar a nossa vulnerabilidade para o nosso aluno, provavelmente o vínculo estabelecido com ele vai ser muito maior, né? Porque esse aluno ele vai deixar de me ver como super-herói perfeito, detentor do conhecimento, e vai passar a me ver como ser humano, parecido com ele, que tem as mesmas emoções que ele, que às vezes falha também, está tudo bem, que às vezes fala assim, tá, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou pesquisar e amanhã eu trago para você essa resposta. Né? Isso é demonstrar vulnerabilidade, não demonstrar fraqueza. Até porque o que é fraqueza? Né? Se a gente entrar aqui no papo filosófico, a gente vai ficar até amanhã falando sobre vulnerabilidades e fraquezas. Né? Então, é muito importante que a gente, antes de tudo, antes da gente chegar e se mostrar o detentor de conhecimento, como a escola tradicional, né, trazia que o professor fica aqui, o aluno fica ali e o professor só despeja, vomita conhecimentos em cima dessas crianças. Essas crianças apenas recebem aqui e vão para casa e fazem uma avaliação. Enquanto a escola nova, ela traz o quê? Que esse aluno precisa ser ativo, ele precisa também ser detentor do conhecimento. Às vezes o aluno ele traz o conhecimento para a gente e está tudo bem. Às vezes a gente faz uma roda de conversa e esse aluno traz uma situação que você nem tinha pensado antes. E que aquilo se torna até exemplo seu para outras turmas. Né? E que aquele conhecimento que aquele aluno trouxe para você, você fala, velho, que incrível, eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque é um olhar dele, é uma vivência dele. Então, daí, ao meu ver, a escola ela se torna muito mais legal quando você tem um olhar de um professor humano, um olhar que vai perceber que aquele aluno não está num dia legal e tudo bem. E que o aluno também vai perceber que você não está naquele dia legal e tudo bem. E que a gente não vai deixar o nosso pensamento sabotador tomar de conta da situação. Né? Estamos quase finalizando aqui. Eu tenho quanto tempo ainda? Ou já tá? Como é que está aí? Tempo que eu quiser? Então tá bom. Então tá ótimo. Ele está quase finalizando, mas aí nós vamos. E aí a gente tem depois toda essa conversa sobre pensamentos sabotadores, sobre sentimentos saudáveis e sentimentos não saudáveis,
a gente começa a perceber o que é que eu estou fazendo da minha vida. Depois de quando a gente começa a se tocar dessas situações, é muito comum o pensamento de que, cara, eu não sei o que é que eu estou pensando, eu não sei quem sou eu. Eu faço as mesmas coisas todos os dias e não consigo me perceber, né? Isso acontece muito. Muito, muito, muito. Eu tenho muitas pessoas que vêm até mim falar sobre isso. Yara, eu não sei muito bem o que é autoconhecimento, por exemplo. Como é que eu me conheço melhor? O autoconhecimento, ele vem de acordo com o seu crescimento, né? Eu até brinco com meus alunos, porque quando eu falo de autoconhecimento e falo que vem com o nosso crescimento, para quem não me conhece, eu tenho 1,5 m. Eu sou muito pequenininha. E aí meus alunos riem. Ah, de crescimento, como é que você nem cresceu e tal? Eu prefiro falar de envelhecimento, né? Quando a gente vai envelhecendo, o autoconhecimento, ele precisa ser renovado, ele precisa ser revisado, né? Os nossos comportamentos precisam ser revisados, porque muita coisa que eu fazia há 15 anos atrás, ou o pensamento que eu tinha há 15 anos atrás, não faz mais sentido para mim. Daí a gente precisa revisá-lo. E aí esse autoconhecimento tem que passar de novo por uma análise, né? A pessoa que eu era ontem, antes dessa palestra, era uma. Agora, depois dessa palestra, eu já tenho outra experiência para a minha conta. Eu já tenho a experiência do dia que eu fui em João Dourado e dei uma palestra para a Secretaria de Educação, e foi massa, e que eu falei lá, e que foi, né? E aí vamos ver como é que vai ser o final dessa experiência, que é isso que eu estou vivenciando agora. Então, o autoconhecimento, ele é para ser buscado todos os dias, né? Todo dia a gente precisa buscar o nosso melhor, talvez, ou o nosso feito, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, que tal a gente fazer e depois a gente ver o que vai melhorar do que a gente tentar fazer perfeito. Quanto mais a gente tenta fazer perfeito, mais probabilidade a gente tem de não fazer, né? Se eu tento gravar um vídeo para os meus alunos e começo eu olho lá e falo, ficou horrível isso, deleto. Meu cabelo ficou horrível nesse, deleto. Eu falei muito né. Esse é até uma vulnerabilidade minha, o né, viu? Falei muito né, apaga. Mexi muitas mãos, apaga. Botei o dedo no nariz, apaga. Falei uma besteira, apaga. Gaguejei. Então, você está procurando aí uma perfeição que é inexistente, né? Uma perfeição que é inexistente e que a gente acaba nem fazendo. Quando você vê, você já cansou e você nem envia mais o vídeo. Daqui a pouco, para você gravar outro vídeo, você já vai estar extremamente desmotivado, porque você excluiu o outro que você tentou antes. Não era melhor que ele tivesse feito e postado, mesmo com algumas imperfeições, do que você não colocar ele ali? Né? Tem muito, muito disso. São muitas reflexões que a gente precisa ir se fazendo ao longo da vida para que a gente consiga experienciar, para que a gente consiga vivenciar, né? Novas experiências e novas situações, novos comportamentos, para a gente ter novos repertórios comportamentais, para que a gente seja reforçado de outras maneiras. E aí eu coloquei aí no slide uma tabelinha que a gente utiliza na Escola da Inteligência e que é uma reflexão muito boa para você que é educador, para você que é professor, né? Aí no slide, o slide está aparecendo aí agora, tá? Tem aí uma tabelinha, né? E são perguntas que eu queria deixar aqui hoje para que você se faça e que você se analise nesse dia de hoje, para que a gente possa traçar novos rumos, traçar novas metas, talvez traçar novos objetivos e novos repertórios comportamentais, novos repertórios de pensamento. Primeira pergunta. O que é que eu estou fazendo na minha vida e que eu devo manter? O que é isso, Yara? É o que é que eu estou fazendo e eu acho legal e é saudável para mim e me faz bem as pessoas que eu convivo, né? São atitudes legais. Aí isso você pode usar para a sua vida pessoal, isso você pode usar para o seu trabalho, para a sua sala de aula, né? O que é que eu estou fazendo na minha sala de aula que eu devo manter? Faça essa reflexão, escreva, sei lá, pense, viu? Aí vem a segunda parte. O que é que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo e que eu deveria fazer? O que é que eu não estou fazendo e deveria fazer? Eu acho que eu deveria falar um pouquinho mais sobre mim nas aulas. Deixar de passar só conhecimento e bater papo com meus alunos um pouquinho. Legal. Eu acho na minha vida pessoal que eu deveria fazer exercício físico. Deveria, não estou fazendo. Deveria, porque eu iria me sentir melhor. E aí talvez colocar lá para começar devagarinho, para você ir reforçando e se motivando aos poucos, né? Então a segunda pergunta é essa: o que é que você não está fazendo e você deveria fazer?
E a terceira pergunta é: o que é que eu estou fazendo e que eu não deveria manter? Bem difícil essa pergunta. O que é que eu faço todos os dias, seja na minha vida pessoal ou seja na minha vivência profissional, que eu não deveria manter? Por quê, Yara? Por qualquer motivo que seja. Porque me faz mal, porque me deixa insegura, porque meus alunos ficam dispersos, porque magoa alguém que eu amo, né? Porque me distancia do meu filho, sei lá. Né? Ou só porque não faz sentido. Por exemplo, a gente costuma ficar no Instagram. Eu fui olhar meu Instagram esses dias, eu estava até vendo uma palestra ontem sobre isso. Que a gente fica 5 horas direto no Instagram. Para mim, na minha vida, isso é uma coisa que eu faço e que eu não deveria manter. Né? Porque, muitas vezes, isso é uma situação que faz com que a gente não faça outras coisas, não tenha outras vivências. A gente passa ali 5 horas do dia, descendo feed, vê IGTV, vê Reels, aí vê coisa, aí posta uma story, aí vê a vida do outro, aí se compara, né? E aí vê um Big Brother, e aí vê... Né? E a gente passa o dia, muitas horas do dia naquilo, que são horas que, quando a gente percebe, velho, eu passei 5 horas no Instagram. O que é que eu poderia ter feito para a melhoria da minha vida, para a melhoria do meu emocional, para a melhoria do meu psicológico ali, naquele tempo? Né? Então, eu deveria sair do Instagram? Não, o Instagram é bom também para a gente desopilar, mas talvez não tanto tempo. Né? Enfim, visualize aí na sua vida. Estamos quase aqui finalizando. E aí, para finalizar aqui, estamos no penúltimo slide, que é só para um fechamento mesmo. Nós estamos hoje, gente, em uma sociedade que é muito solitária. As pessoas estão cada vez mais solitárias. As pessoas... E é uma hipocrisia até, algumas vezes, porque as pessoas querem vivências, as pessoas querem amor, as pessoas querem empatia, querem relações, porém, as pessoas estão cada vez mais solitárias. As pessoas estão cada vez mais em prédios, cada vez mais em kitnets, morando sozinhas. Né? Sozinhas pessoalmente ali? Não, sozinhas emocionalmente. Né? As pessoas estão cada vez mais solitárias e cada vez com mais cobrança. Vocês percebem o quanto a gente se cobra hoje? Talvez as nossas cobranças de hoje sejam muito maiores do que as nossas cobranças de antes. Porque hoje a gente se compara mais. Hoje a gente tem mais como se comparar com as pessoas. Né? Hoje a gente tem mais vertentes de trabalho, a gente tem mais coisas para se preocupar. Né? É uma rede de trabalho, é família, é uma pandemia que chegou aí que ninguém imaginava. Então, a gente precisa ter inteligência emocional, saber lidar com essa emoção, exatamente para a gente não ficar com ansiedade, com a crise do pânico, com uma depressão, com sentimentos muito ruins e angustiantes, que vão fazer com que a gente se sinta mal, que vão fazer com que a gente, muitas vezes, acabe se deixando de lado. Né? E daí a importância do acolhimento, da criatividade e da perseverança, que foi o tema aqui do nosso momento de hoje. Aí no slide tem uma mocinha se olhando no espelho, porque esse acolhimento, essa criatividade, essa perseverança, eu quis trazer hoje exatamente, primeiramente, de você para você. Né? De você para você. Você está sendo acolhedor consigo? Você está se olhando e se dando valor e se colocando perante a você de uma forma que você se dê o respeito, de uma forma que você se abrigue? Você está se colocando criativo no seu pensamento? Criativo na sua emoção? Ah, eu sei que antes eu faria isso, mas agora, como é que eu vou vivenciar essa emoção de uma maneira melhor, de uma maneira mais perspicaz, de uma maneira mais criativa? E a perseverança. Eu preciso perseverar ou eu preciso desistir disso? Eu preciso mudar o foco? Eu preciso fazer com que esse comportamento vire um hábito? Olhe para você primeiro, tá? Agora nós estamos finalizando, chegamos aqui ao nosso final. Antes de ser para o outro, seja para si. Você é o agora, até porque o presente o futuro ainda vai chegar, o passado já passou. Então, quando o nosso pensamento ansioso está muito lá atrás ou está muito lá na frente, traz sofrimento. Certo? Então, lembrem disso. Você é o agora. Você é a pessoa que está me assistindo agora. Esteja presente nesse momento. E, principalmente, você é a pessoa do agora dos seus alunos quando você estiver com eles. Tá certo? Gratidão. Aí no slide está meu Instagram, meu Facebook, para quem quiser seguir lá. Tá certo? Muito obrigada. E aí eu quero saber aí se tem pergunta ou se tem alguma... Então, assim, primeiro, parabenizar pelas belas palavras.
foram colocadas aqui algumas frases-chave e palavras-chave, né? Cuidados com os pensamentos sabotadores, né? Muito interessante a gente trazer isso. Hábitos pelas constância que fazemos, né? Dificuldades de desaprender para reaprender, olhar curioso, autoestima, o autoconhecimento, a autocompaixão. Então, você veio trazendo assim muito bem, né, para esse momento que precisamos o acolher, né, nos acolher primeiramente. Então, assim, agradecer. Dizer que a frequência está na descrição desta live. Estamos ao vivo com 217 participantes, né, com mais de 3.000 pessoas alcançadas e mais de 1.000 pessoas engajadas nesse momento com essa live, né? Então, assim, agradecer a todos. Temos aqui alguns comentários, né, de algumas pessoas que colocam. A professora Jaci Vasconcelos, ela diz: a pandemia continua um espaço de rever, reaprender e frustrar-se, né? Tem aqui Manu Nascimento, coloca: o autoconhecimento é fundamental para qualquer ser humano, pois somos movidos pelas nossas emoções. Devemos conhecer o nosso eu e sermos gestores do nosso psíquico. Aí nós temos aqui também o professor Luan Oliveira, ele coloca: no acolhimento, precisamos ofertar ao outro, principalmente além da didática, o afeto, a empatia. Precisamos sempre mostrar, sempre aos nossos alunos, a ser humanos melhores, a olhar mais para o outro. Aí a professora Marismênia também coloca aqui ótimas reflexões. Parabéns, lidar com as emoções não é fácil, é um verdadeiro desafio. Também aqui agradecer, né, uma pessoa que está nos assistindo do Distrito Federal, Cida Silva, né? Então, alcançamos até pessoas de outras localidades. Então, assim, a frequência ela vai estar disponível até ao meio-dia, está disponível no link, né, da nossa live. E nós temos uma pergunta aqui, né? O professor Ronaldo Almeida, ele coloca assim, ele faz uma pergunta e uma afirmação para a senhora fazer, para você, né, fazer esse fechamento. Por favor. Como estimular a perseverança dos nossos alunos e famílias do ensino fundamental dos anos finais em tempos de pandemia? Muitos deixaram de perseverar. Então, eu deixo aqui com você, né, agradecendo já desde já, Obrigada, Yara, Maria, pela sua palavra, essas palavras, esse diálogo, né, muito que nos emocionam. Obrigada aí pelas palavras de todo mundo aí, que ela leu aí, que estavam nos comentários, que estavam assistindo. Chegamos longe aí, chegamos lá. Menina, estamos chique demais. A pergunta foi sobre perseverança, não foi? Como estimular a perseverança nos alunos? A perseverança, gente, é uma qualidade, como a gente falou, que ela não é inerente, né? Então, ela consegue ser treinada. Eu acho que, primeiramente, para a gente conseguir estimular no outro, a gente precisa mostrar na gente, né? A psicologia comportamental, ela fala exatamente isso. O nosso comportamento, ele consegue moldar o comportamento do outro, e principalmente quando a gente se comunica. Então, eu acredito que, para a gente conseguir treinar essa habilidade de perseverar, a gente precisa primeiramente dialogar, sabe? Dialogar com os nossos alunos, criar uma rede de comunicação para que primeiramente a gente consiga ser essa base para que esses alunos venham, para que esses alunos conversem, para que esses alunos falem dos sentimentos deles, para que eles tenham nesse professor, né, tenham nesse educador uma base para conseguir essa perseverança, né? Para conseguir essa esperança de dias melhores. A gente não pode perder também, né? Essa esperança a gente tem que, mesmo as coisas dando muito errado, a gente precisa ter uma luzinha ali dentro que diz que vai dar tudo certo. Então, a gente precisa primeiro mostrar a perseverança nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que os nossos alunos consigam também perseverar, e as famílias deles. Um ponto importante é a gente mostrar o que é que já está dando certo, né? E pelo lado positivo ali da situação e realista, né? O que é que está dando certo? Que bom que a gente tem a internet, por exemplo. Já pensou se a gente não tivesse a internet e tivesse tido isso? A escola tinha parado completamente. Então, isso já é uma forma da gente perseverar. Da gente dizer, poxa, poderia ser pior. Vamos pegar o que a gente tem e vamos em frente. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir passar no vestibular, a gente vai conseguir faculdade, a gente vai conseguir tudo. Viu? Acho que eu respondi, não foi a pergunta. É isso. De novo, gratidão. Muito obrigada por vir até Região Dourado.
Eu vim aqui poucas vezes e aí, para mim é uma gratidão assim, muito, muito gigantesca por estar aqui, viu, Beth? Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento, por todo o cuidado aqui, por todo o carinho. Espero que tenha sido legal, espero que a gente se encontre outras vezes. Nós que agradecemos, doutora Yara, por essa palestra tão maravilhosa, uma palestra que veio enriquecer, que veio contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade escolar. Foi muito bom, foram muitos elogios. E eu quero agradecer principalmente aos professores da Rede Municipal de João Dourado pelo engajamento e envolvimento durante a live. Nossa, com os professores todos bem comprometidos, a nossa live bateu um recorde, né, de participação. Foi uma live onde os professores gostaram bastante, o tema foi bem pertinente. E quero também convocar vocês, professores, que estão diretamente em contato com os alunos, peçam que procurem as escolas para fazer a matrícula. Nós necessitamos da matrícula dos nossos alunos. As escolas estão abertas, as secretárias escolares estão aguardando a matrícula dos alunos novos e fazendo também a renovação da matrícula dos veteranos. Então, eu peço aos professores que tenham contato direto com as famílias e com os alunos através dos grupos de WhatsApp, que tenham um engajamento e façam, né, enfatizem mais o convite a essas famílias irem nas escolas para fazer a matrícula do aluno, matrícula do ano letivo 2021. No mais, os nossos agradecimento às ASCOM, agradecimento à pessoa de Vitor Ferreira, ao Zemar Quest, e em nome de toda a comunidade escolar, nós agradecemos a doutora Yara Lima por essas palavras e essa contribuição. Você não vai ficar livre de João Dourado, não, Yara. Eita, já quero. Vamos trazer mais vezes. Já quero. Então, muito obrigada, gente. Desejo a todos um bom dia, um dia cheio de paz e tranquilidade, debaixo da presença do Senhor. Bom dia, gente.